Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de matemática. Hoje iremos continuar as propriedades da multiplicação com a propriedade distributiva. Turma, vimos na aula anterior ou na videoaula anterior as seguintes propriedades. Vimos a propriedade comutativa, que a ordem dos fatores não altera o produto. Ou seja, dado dois números naturais, um exemplo, o número natural A e o número natural B. Então, dado esses dois números naturais, né? Ou seja, vão pertencer ao conjunto dos números naturais. Se eu multiplicar A vezes B, isso aqui vai ser igual a B vezes A. Ou seja, o produto não vai alterar. Professora, como é que seria isso aí na prática? Eu tenho 7 vezes 2 é igual a 2 vezes 7, ou seja, 7 vezes 2 é 14. 2 vezes 7 também é 14. Por isso que na propriedade comutativa, a ordem dos fatores não altera o produto, tá certo? Vimos também a propriedade associativa, ou seja, em uma multiplicação que nós temos 3 ou mais fatores, nós podemos associar ou os dois primeiros fatores ou os dois últimos, que o produto vai ser o mesmo. Por exemplo, eu tenho 7 vezes 2 vezes 3. Tanto faz, ó, eu associar os dois primeiros fatores ou os dois últimos, meu produto sempre vai ser o mesmo, ó. 7 vezes 2, 14, tá certo? 14 vezes 3 vai dar quanto? Gente, 14 vezes 3 é 42. Então, é a mesma coisa se eu fizesse 7 vezes 2 vezes 3. Vou associar os dois últimos. 7 vezes 2 vezes 3, 6. Então, 7 vezes 6, 42. Então, se você observar, ó, o produto é o mesmo, tá certo? Bora lá, o elemento neutro. Vimos que o elemento neutro da multiplicação é um 1, ou seja, qualquer número que eu multiplicar por 1 vai ser o próprio número. Quando é, supondo, 2 vezes 1, vai ser 2. 350 vezes 1 também vai ser 1, tá certo? Turma, isso aí foi as propriedades da multiplicação que a gente iniciou na última videoaula, tá certo? Nós iremos iniciar nossa aula de hoje relembrando o que nós estudamos. Bora lá? Próxima aula, ou próximo slide, tá certo? Bora lá ver. Turma, eu vou pegar essa multiplicação aqui, ó. 7 vezes 5. Só relembrando, ó. 7 vezes 5, se fosse a ideia de parcelas iguais, né? Eu iria somar 7 parcelas de 5. Ou seja, ficaria 5 mais 5 mais 5 mais 5. 1, 2, 3, 4. Mais 5 mais 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais 5. Ou seja, vou somar 5 ou 7 parcelas de 5. Isso aqui, gente, ó, 5 mais 5, 10. Mais 5, 15. Mais 5, 20. Mais 5, 30. Mais 5, 20. Mais 5, desculpa, é 25. Mais 5, 30. Mais 5, 35. O que nós podemos concluir? Que 7 vezes 5 é 35. Ou seja, eu tenho 7 unidades. Irei multiplicar com 5 unidades. Meu resultado aqui vai ser quanto? 35 unidades. Ou seja, aqui é 3 dezenas, tá certo? Mais 5 unidades. Ou seja, 3 mais 30 mais 5, 35. Mas nós iremos fazer agora de uma maneira diferente. Ou seja, vamos pegar o 7
as 7 unidades, de fato, e quebrar ela. Bora lá, a gente vai pegar os 7 unidades e quebrar essa unidade. Por exemplo, eu vou quebrar esse 7 com 6 unidades mais uma unidade. Vezes quanto? Vezes 5 unidades. Bora lá fazer. Vou primeiro multiplicar o 6 com 5. 6 unidades vezes 5 unidades é 30 unidades. Lembrando, a cada 10 unidades forma o quê? Uma dezena. Então, de fato, aqui vai ser quanto? 3 dezenas. Certo? Bora lá. Uma unidade vezes 5 unidades vai ficar quanto? 5 unidades. Então, esse resultado aqui, ó, 3 dezenas mais 5 unidades deu também 35. Ou seja, temos 3 dezenas e 5 unidades. Tá certo? Eu posso também estar fazendo isso aqui de outra maneira. Como? Vou quebrar o 7, tá bom? Eu posso estar quebrando o 7 dessa seguinte maneira. 5 unidades, tá certo? Mais 2 unidades. Isso aqui é vezes 5 unidades, ok? Bora lá, ó. 5 unidades vezes 5 unidades dá 25 unidades. O que nós podemos lembrar? Que a cada 10 unidades forma o quê? Uma dezena. Então, aqui, turma, tem 2 dezenas mais 5 unidades, tá certo? Bora lá. 2 vezes 5. Gente, 2 vezes 5 é 10 unidades. Ou seja, a cada 10 unidades forma o quê? Uma dezena. Então, vai ficar 3 dezenas mais 5 unidades. Observe o que nós realizamos esses cálculos a partir dessa multiplicação. Turma, eu posso quebrar o 7 de várias maneiras. O que foi feito de fato, nós chamamos de distributiva, tá certo? Que é a propriedade que nós vamos estudar hoje, a propriedade distributiva. Para a gente compreender melhor essa propriedade, vamos considerar algumas situações. Bora lá, turma, ver algumas situações? Situação 1. Olha que interessante. Mário é florista. Ele prepara suas mudas de girassol em pequenos vasos para atender uma encomenda. Mário organizou os vasos sobre duas placas de retangular, duas placas retângulos, ou duas placas retangular, tá certo? Conforme mostra a figura. Gente, aqui é duas placas retangulares. Sem querer, eu errei aqui, tá ok? Mas corrigindo, duas placas retangulares, tá certo? Conforme mostra a figura. Quantos vasos de girassol foram vendidos nessa encomenda? Bora lá. Se você observar, aqui tem 1, 2, 3, 4. Tem 4. 1, 2, 3. Tem 3. Então, vai ter 3 linhas vezes 4 colunas, tá certo? Bora lá ver. Aqui tem quantos? 1, 2, 3. 3 linhas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 colunas. Na realidade, nós iremos realizar o cálculo do número de vasos sobre cada placa. Primeiro a gente vai realizar aqui, ó, sobre cada placa a quantidade de vasos, adicionando os resultados. Como? Eu vou pegar aqui, ó, vou colocar 3 vezes 4 mais 3 vezes 5. Para quê? Eu irei adicionar ou somar a quantidade de vasos que tem em cada placa, ok? 3 vezes 4, de fato, vai ser quanto? 12. Mais 3 vezes 5, 15. E agora, eu vou pegar 12 e somar com 15, tá certo? Bora lá fazer, ó. 12 mais 15, vou pegar aqui, ó. 12 mais 15. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Agora sim, vou fazer aqueles agrupamentos. 2 unidades com 5 unidades
é 7 unidades. Uma dezena com uma dezena, 2 dezenas. Então, vai dar 27. Quantos vasos de girassóis foram vendidos nessa encomenda? 27, certo? Turma, agora a gente vai fazer de outra maneira. Qual seria a próxima maneira que nós iremos fazer? Nós iremos fazer como isso aqui, ou seja, como se fosse uma única placa, tá certo? Nós iremos fazer aqui, ó, como se fosse isso aqui, uma única placa. Como é que eu iria fazer? Eu iria botar 3 vezes 4 mais 5. Bora lá fazer? Aí a mesma coisa, vou primeiro multiplicar, ó. 3 vezes 4 dá 12. Mais 3 vezes 5 dá 15. Então, 12 mais 15 dá quanto, gente? 12 mais 15 dá 27. Na realidade, foram vendidos 27 girassóis, tá certo? Agora, vamos estudar a situação 2. O que a situação 2 diz o seguinte? Situação 2. A figura a seguir representa o piso de 2 salas. Olha que interessante. Aqui nós temos a sala 1 e aqui nós temos a sala 2, tá bom? Número de lajotas da sala 1. Gente, o número de lajotas da sala 1, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E daqui pra cá tem 8. Então, bora ver. O número de lajotas da sala 1 ficaria 6 vezes 8. Quanto é 6 vezes 8? Quanto é que seria? Bora ver. Número de lajotas da sala 2. Qual seria o número de lajotas da sala 2? Eu vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 10. Então, eu vou botando aqui, ó. 6 vezes 10. Na realidade, ó, esse aqui é o número de lajotas da sala 1. Esse aqui é o número de lajotas da sala 2, tá certo? Aí, o que nós podemos concluir? Que o número total de lajota é igual ao número de lajota da sala 1 mais o número de lajota da sala 2. Ou seja, como é que ficaria nesse sentido aqui, ó? Se temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 vezes, ó, daqui pra cá, né, 18, poderia fazer assim, ó, 6 vezes 18. Mas também, turma, o que nós percebemos, ó, que daqui pra cá é 8 e daqui pra cá é 10. Se ele cita que, para mim realizar, eu posso também estar somando a quantidade de número de lajotas da sala 1 com a quantidade de número de lajota com a sala 2, pode ficar também dessa seguinte maneira, ó. Qual seria? Deixa eu botar aqui. 6 vezes 10 mais 8. Pronto. Agora sim, nós podemos resolver isso aqui, ó. Ok? Da maneira bem mais prática, ó. 6 vezes 10 dá 60, tá certo? 6 vezes 8, 48. Aí, ó, agora eu irei somar 60 mais 48. Ó, tenho nenhuma unidade, vou acrescentar 8 unidades, ficou 8. Tenho 6 dezenas e vou acrescentar 4 dezenas, ficamos com 10 dezenas. Lembrando que cada 10 dezenas forma o quê? Uma centena. Então, aqui ficou 0 e aqui ficou 1. Então, 60 mais 48 é 108, certo? Logo, turma, foram utilizados para esse piso aqui, né? Quantidade de lajotas, 108 lajotas. Então, a quantidade de lajotas utilizada foi 108, tá certo? Mas o que nós podemos concluir? A multiplicação foi distribuída, principalmente, turma, no primeiro exemplo que nós vimos lá, daquele 7 vezes 5, ok? E nas duas situações abordadas também. Ó, a multiplicação foi distribuída pelas parcelas de uma adição. E depois os resultados foram somados. Isto é,
foi aplicada de fato a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Então, nós utilizamos, turmas, a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Essa propriedade também, ela pode ser aplicada, certo? Em relação à subtração. Pode? Pode sim. Vamos ver alguns exemplos em relação à subtração. Ó, eu tenho 5, tá certo? Aí, ó, 5 vezes 8 menos, 8 menos 6. Se você observar aqui, ó, aqui já é a propriedade distributiva em relação à subtração. Vou pegar aqui, ó, 5 vezes 8 é igual a quanto? 40 menos 5 vezes 6 é 30. Então, 40 menos 30, quanto é que dá 40 menos 30? 10. Então, aqui ficou 10, ok? Bora lá de novo, ó. 3 vezes 5, 3 vezes 5 menos 3. Então, essa aqui, turma, é a propriedade distributiva em relação à subtração. Posso fazer dessa seguinte maneira. 3 vezes 5 é 15, certo? 3 vezes 3 é 9. Pergunto para vocês, quanto é 15 menos 9? É 6, ok? Bora lá aqui, ó. 8 menos 6 vezes 3, mesma coisa, ó. Vou pegar o 8 e vou multiplicar com 3. 3 vezes 8 vai dar quanto? 24 menos 3 vezes 6 vai dar quanto? 18. 24 menos 18 dá quanto? Dá 6. Turma, a mesma propriedade que é válida em relação à adição, ela também é válida em relação à à subtração, tá certo? Desculpa, isso é a propriedade distributiva. Outra coisa interessante, a propriedade distributiva, ela pode ajudar a realizar os cálculos bem mais rápido. Ou seja, é o famoso cálculo mentalmente, que nós até vimos em aulas anteriores, só com adição e subtração. Bora lá ver, ó. Por exemplo, calcule 5 vezes 154. Turma, que interessante, ó. Vou quebrar 154. Quando eu vou quebrar 154, é a mesma coisa que eu irei decompor 154, ó. Então, eu vou pegar o 5 vezes 154. Vou botar 100 mais, decompor em centena, agora em dezena, que é 5, mais em unidade, que é 4. Pronto. Na realidade, quando eu quebro um número, eu decomponho esse número em unidades, dezena e centena, tá bom? Bora lá, agora a gente vai aplicar a propriedade distributiva. Lembrando, ó, que a propriedade distributiva ela é interessante. Ela é uma expressão numérica, né? Ela sempre está em parênteses. Ó, vocês já observaram? Bora lá, a gente vai resolver, ó. 5 vezes 100 vai dar quanto? 500. Esse meu zero aqui foi meu esquisito. Mais 5 vezes 50 dá quanto? 250. Mais 5 vezes 4 dá 20. Agora sim a gente vai somar, ó. 500 mais 250, isso aqui, turma, é 750. Mais 20, vai dar quanto? 770. Esse aqui, ó, é meu resultado. Olha o que eu fiz. Apliquei a propriedade distributiva da multiplicação, tá certo? Turma, todos os exemplos, primeiro dê uma pausa no vídeo e depois você veja se aquilo que você fez está de acordo com a proposta solicitada ou não, tá certo? Não esqueça disso. Não esqueça, veja e reveja essa videoaula, estude as páginas 55 e 56 do livro de matemática, é nesse conteúdo que a nossa videoaula foi realizada, tá certo?
Faça a atividade proposta da plataforma com atenção e dedicação. Muito cuidado na realização das atividades, ok? Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!